Eleições 2022, a Rádio Exaltação apresenta uma série de entrevistas com candidatos a deputados que estão alinhados aos princípios da Igreja. Ouça agora a entrevista com a deputada estadual por São Paulo, Damares Moura, candidata à reeleição. Então, estamos aqui com a deputada, a doutora Damares Moura. Muito obrigada, doutora, por estar conosco nesse momento tão importante, por ter dedicado um tempinho para nós. Agradecemos muito a sua presença. Eu é que fico grata, até porque vamos falar de um tema que é parte tão integrante da minha vida. Então eu penso que a gratidão é maior minha quando eu posso compartilhar as ações e os esforços que nós temos feito em favor, né, de um direito que é tão fundamental para todos nós. Com certeza. Principalmente nesse momento que nós estamos buscando pessoas para mudar a nossa realidade aqui no Brasil, que precisamos mudar muitas coisas, né? Sabemos que a doutora Damares tem conquistado muitas questões importantes nesses anos de atuação. Vamos falar um pouquinho sobre os índices de violência doméstica no Brasil. A gente sabe que na pandemia foram elevados, que nós temos situações gravíssimas cada vez mais. E quais são os principais efeitos que você consegue perceber nas suas ações nesse sentido? Bem, primeiro acho que destacar aqui a questão dos números. Existe um anuário brasileiro de segurança pública que é como se fosse um relatório da violência doméstica no Brasil, que é preparado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? E de fato ele indica que no último ano houve um aumento muito significativo da violência doméstica. Eu vou trazer 3 dados aqui e que podem ser conferidos no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Um deles diz respeito a feminicídios, né? Aproximadamente 1.500 mulheres foram mortas no último ano no Brasil. 66 mil estupros, quase 700 mil chamadas para 190, e a gente sabe que a maioria das vítimas não notifica a violência. Então esse número pode ser infinitamente maior. Sim. Não é? E se, por exemplo, trouxermos aqui para a realidade de São Paulo, e aí eu estou falando da pandemia, que de fato acirrou a violência doméstica. Por causa da hiperconvivência, porque toda forma de isolamento social promove maior tempo da vítima e agressor. Sim. Né? E isso, claro, né, aumenta a violência. Então, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por exemplo, né, traz um dado importante ocorrido na pandemia. Houve um aumento de aproximadamente 40% das prisões em flagrante de homens agredindo as suas mulheres. Né? Então, a partir destes dados, e não só a partir deles, né? Porque a luta ela tem que ser permanente. Sim. E não pode ser motivada apenas por um momento da história, que é a pandemia que aumentou a violência doméstica. Essa é uma luta permanente. Constante. Né? Então, as ações que nós temos promovido aqui na Assembleia Legislativa, e eu tenho 9 projetos de lei que foram propostos, né, no combate à violência doméstica, para ampliar a rede de proteção, né, para criar, humanizar o atendimento em equipamentos públicos às vítimas de violência doméstica e também para fazer trabalho preventivo. Perfeito. Eu vou mencionar 2 projetos de lei aqui que já foram aprovados, que já estão em vigor no Estado de São Paulo. Um deles é a Lei 17.186, que institui o Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio. É uma campanha que já existe, mas ela agora vai integrar o calendário oficial de São Paulo. Inclusive, este ano fará uma passeata na Avenida Paulista. No sábado agora, No né? sábado, dia 27, às 15 horas. Sim, estaremos lá. Isso. E a Lei 17.337. Essa é a cordinha do meu coração. Porque criou o primeiro programa de combate à violência doméstica e abuso sexual infanto-juvenil. Esse programa é nas escolas. Importantíssimo. Capacitando professores a identificar vítimas
e prevenir este mal, ensinando as nossas crianças e adolescentes com linguagem adequada, como identificar, como buscar ajuda, não é? E esses professores deverão encaminhar, quando as vítimas forem identificadas, encaminhá-las para atendimento, para acolhimento. Muito ótimo. Esses projetos são realmente muito importantes nas duas áreas que realmente precisam muito, né? Precisa de capacitação. Eu trabalho nessa área e sei que muitas vítimas, muitas vezes, reclamam muito de que não são atendidas de forma adequada. Então, realmente é extremamente importante. E os jovens e crianças precisam ser assistidos por nós, que temos essa responsabilidade. Falando nisso, né, de atendimento aos jovens e crianças, nós sabemos que a senhora, além de professora, advogada, esposa e mãe, né, também se preocupa com o futuro do seu filho e das outras crianças e adolescentes, né? Então, além dessa questão da violência para os adolescentes no estado de São Paulo e para as crianças, o que a doutora espera para todos nós? Olha, eu propus um projeto de lei aqui e tem este objetivo, não é? Que é a Semana Estadual das Meninas. Por que meninas? E poderia ter sido uma Semana Estadual do Adolescente. É porque as meninas, elas hoje são objeto de algumas situações ainda mais sérias. Nós estamos falando de gravidez precoce, nós estamos falando de corpos que não são devidamente valorizados, não é? E nós queremos criar, através da Semana das Meninas, um ambiente de autovalorização do seu corpo, não é? De prevenção à gravidez na adolescência, porque são mais crianças que virão ao mundo para viver em situação de risco, de negligência, de abandono afetivo e tantas outras coisas que as nossas crianças sofrem, não é? Para buscar também que elas encontrem a sua vocação profissional, quer dizer, é uma valorização, autoestima, cuidado consigo mesmo, né? Bem, o que eu espero para nossas crianças e adolescentes ter lutado por isso é, primeiro, que eles sejam respeitados, não é? E que eles sejam respeitados também no ambiente doméstico e familiar. Não é? Inclusive, eu tenho a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que é da minha autoria, ela garante, não é, que nas relações familiares haja respeito mútuo entre, não é, os membros da família, mas também garante a lei que os pais possam educar os seus filhos segundo a sua crença religiosa. O que precisamos garantir nesse país é que as famílias tenham essa autonomia. Que as famílias possam ensinar os seus filhos aquilo que elas entendam ser melhor e que a escola respeite esse ensinamento. Sim. Que a escola não contrarie e nem constranja nenhuma criança, não é, a alguma prática que esteja em desacordo com aquilo que a sua família escolheu lhe ensinar. Ótimo. Não é? Então, o que eu vejo para as nossas crianças e adolescentes é que elas sejam respeitadas nas escolas, que não lhes seja ensinado nenhum conteúdo de natureza ideológica. A minha lei trata disso. A Lei de Liberdade Religiosa proíbe que nas escolas de São Paulo haja qualquer conteúdo de natureza ideológica. Não é? E que também no ambiente doméstico e familiar elas sejam respeitadas, mas que os pais sejam respeitados também no seu direito de ensinar os seus filhos conforme aquilo que eles creem. Ótimo. Falando então, entrando nesse assunto, que nós sabemos que existe uma luta muito constante e muito vencedora, inclusive, da doutora no tema de liberdade religiosa, né? E nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos muito gratos por toda a sua conquista aqui no estado de São Paulo, por toda a sua luta pelos nossos direitos, por podermos saber que temos alguém que nos apoia em defesa da liberdade religiosa, que é tão cara e tão importante para nós, né? E quais são, então, os seus próximos passos nesse tema de liberdade religiosa, doutora? Bem, acho que o grande passo foi dado, que foi a propositura da Lei Estadual de Liberdade Religiosa. É a primeira lei do Brasil. E talvez com essas características, porque eu investiguei muito legislações ao redor do mundo
que garantem liberdade religiosa. Talvez com esta extensão que a nossa lei estadual de São Paulo tem, não conheço outra, porque nós fomos identificando as mais diversas dimensões da liberdade religiosa, a sua prática, o ensino, a organização religiosa, né? O acesso a direitos. Nós fomos pensando tudo isso e trazendo para dentro dessa lei, garantindo o direito do indivíduo em todas as esferas de convivência humana. Por quê? Porque a gente leva a religião da gente para onde a gente vai. Sim. Eu tenho insistido com isso, a gente não deixa em casa. Quando eu vou para o trabalho, eu vou com a minha religião. Quando eu vou para a escola, eu vou com a minha religião. Quando eu vou para o clube ou para qualquer outra atividade de lazer, de entretenimento, para uma viagem, eu levo a minha religião comigo. Nós somos, né? Exatamente. E as pessoas, nesta convivência multifacetada, precisam respeitar a minha religião e eu a carrego comigo, né? Então a lei ela é extraordinária porque, se pudéssemos resumi-la, são 75 artigos, é uma lei extensa. Se pudéssemos resumi-la, talvez fosse dessa forma. A lei garante que ninguém nesse Estado seja impedido de acessar direitos por causa da sua religião. Ótimo. Sem discriminação, sem intolerância, é o direito de escolher, de se organizar, de divulgar, de fazer pregação religiosa. É o direito, inclusive, de prestação alternativa quando ele não pode cumprir uma obrigação por causa da sua religião. Se eu não posso cumprir uma obrigação por causa de um preceito religioso, eu tenho o direito de cumprir essa obrigação de forma alternativa. E a lei garante isso. Próximos passos. Nós estamos construindo já uma política pública para nós fazermos uma indicação ao governo do Estado para que seja criado nas escolas públicas de São Paulo um programa de combate à intolerância religiosa. Nós temos que ensinar as nossas crianças e ensinar os professores também, porque a intolerância às vezes é do professor para com o aluno, não é de aluno para com o aluno, né? Nós queremos e sonhamos com um programa educativo de transformação nas escolas, ensinando os nossos meninos e meninas e os professores a respeitarem a religião do outro. Esse é um passo importante e que nós queremos avançar na direção de levar o conteúdo para as escolas. Sim, muito obrigada, doutora Damares, pelas suas explicações. E é muito gratificante sabermos que podemos contar com alguém que pretende buscar respeito, religião e educação. São coisas que nós estamos precisando para os nossos lares, para a nossa sociedade e para o nosso Brasil. É um prazer, um privilégio poder estarmos aqui com a doutora e podermos trabalhar juntos nessa conquista e nessa luta que pretendemos continuar. Sim, né? Olha, e eu quero fazer um registro agora de gratidão. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem sido uma extraordinária parceira dessa luta. Eu aprendo com a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja tem sido parceira em todos os esforços, presente, apoiando, não é? Inclusive dispondo, não é? de pessoas que são da Igreja, que são qualificadas, que são preparadas, não é? Para nos ajudar nessa luta. Então a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias hoje é para nós um parceiro fundamental para nós seguirmos promovendo, protegendo e garantindo um direito que, como você disse, é tão fundamental, a dignidade das pessoas. Então eu quero sempre registrar minha gratidão à Igreja e deixar um abraço especial e que Deus possa nos abençoar, nos inspirar, nos capacitar e nos habilitar para seguirmos nessa permanente vigilância da nossa liberdade religiosa. Isso mesmo. Muito obrigada novamente. Agradecemos.